Olá, começa mais um Desconhecidos Podcast e o convidado especial de hoje é o Lucas Maia, eu, Felipe Marcelo, para conhecer um pouco mais sobre o Lucas. Nós o convidamos porque ele é uma pessoa que transpira a arte está em seu DNA e com certeza ele tem muitas histórias interessantes para nos contar. Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite. É um prazer conversar com você hoje. Eu que agradeço. Lucas, é um prazer te receber. E para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria de te fazer uma pergunta que é para você, quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando chega a noite, o que é um dia de sucesso? Você fala, oh, nossa, hoje meu dia foi um sucesso. Com certeza é você ter a sua consciência tranquila de que você deu o seu melhor durante todo o dia. Eu acho que não existe um sucesso estagnado. Eu alcancei e estou aqui. Não, acho que o sucesso ele é alcançado diariamente. São pequenas junções de atitudes e trabalhos que você faz no seu dia a dia que fazem você se sentir alguém bem-sucedido. Então, você trabalhar, você dar o seu melhor durante o seu dia, desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, com certeza é algo que me faz me sentir muito bem, muito feliz e contente, né? Feliz com o que eu fiz, né? Ser produtivo no meu dia. Quando a gente é improdutivo, a gente dorme insatisfeito. Muito bom. Hoje, quando você fala de ser produtivo, de ter feito as coisas que você tem para fazer no seu dia a dia, como que é a sua rotina, assim, essas principais coisas que você faz? A minha rotina mudou fazem 2 meses da água para o vinho, porque eu tinha outra rotina, então né, agora eu vivo outra. Né, eu morava na Baixada Santista e agora eu estou morando em São Paulo. Estou trabalhando numa companhia de dança aqui. O Raça é uma das maiores referências do jazz no país, né? Então, a minha rotina hoje, ela consiste em fazer aulas todos os dias. Então, eu acordo mais ou menos às 7h30 da manhã. Eu tenho um cronograma todos os domingos. A gente recebe um cronograma semanal, né? A gente recebe um cronograma por e-mail. Então, a gente sempre sabendo no final as aulas e os ensaios que nós vamos ter. Porque vem coreógrafos de fora para trabalhar com a gente e tudo mais. As aulas são sempre praticamente as mesmas, né? Mas às vezes tem alteração de horário por conta de ensaio e tudo mais, porque a gente tem trabalhos a mais dentro dessa escola que eu estou morando. Então, sempre até as 2h. Eu estou sempre com a companhia, eu faço aulas, aí depois a gente tem ensaio até as 2h. Aí, nesse meio, entre 9 da manhã e 2 horas, a gente vai tendo pequenos intervalos de 10 minutos para comer alguma coisa, ir ao banheiro e tudo mais. Sempre depois, eu tenho aulas avulsas, né, que é da escola, no caso. Então, eu faço aulas complementares, mais para o meu conhecimento mesmo, como eu também trabalho com escola, como eu também sou professor, então eu gosto de fazer aula com outros profissionais que tem aqui, para que eu adquira esse conhecimento e tenha um pouquinho mais de bagagem, né, para minha vida. Mas também são dias separados. Os dias que eu não faço nada depois desse horário, geralmente eu trabalho com alguns outros cronogramas de aula para quando eu desço para a Baixada, porque eu ainda desço para lá para trabalhar, dia de sexta, fico até domingo às vezes. Então eu sempre faço programações ou vou montar a aula, enfim. É tudo muito diferente, assim, nunca tem um dia igual ao outro. A minha única rotina, assim, todos os dias certa é que das 9 às 2h eu vou estar trabalhando com a companhia. Das 2 em diante é sempre algo diferente, nunca é a mesma coisa todos os dias. Como você falou, a companhia que você estuda hoje e trabalha é uma das maiores, né, de São Paulo, mas até chegar aí, com certeza foi uma trilhagem realmente extensa e batalhadora e árdua. Como que surgiu a dança na sua vida? Teve um amigo meu que eu, né, comentei com ele quando
eu passei para entrar na companhia e eu falei para ele, eu nem estava esperando e tal, mas eu me preparei 3 meses para estar aqui, tipo, fiz aula, eu fiz treino especializado com uma personal, então, tipo, eu estudei a companhia, eu fiz várias coisas antes de fazer a audição. Aí ele falou assim, não, amigo, você não estudou 3 meses para estar aí, você estudou a sua vida inteira. Esses 3 temperinho, mas você estudou para uma companhia e tudo mais. Foi para mim dentro da igreja dançar, na verdade. Eu dancei desde criança, na escola. Felipe estudou comigo e sabia como é que funcionava, né? Eu sempre estava inventando de coreografar alguma coisa, era festa junina, era carnaval, era final de ano, seja lá o que fosse. Eu estava inventando de fazer alguma coisa, e isso sem eu nem conhecer o lado profissional da dança. Eu já fazia porque eu gostava. Na igreja era a mesma coisa. Até que dentro da igreja mesmo, como tinham vários grupos e tudo mais, algumas pessoas que faziam aulas fora falaram que eu tinha talento, que eu precisava aprimorar e tudo mais. E aí eu fui fazer aulas numa academia que tinha no meu bairro. E aí eu comecei fazendo aulas de jazz. Como eu cresci, né, já sofrendo um certo preconceito, já por ser uma criança um pouco afeminada, e já dançar, então tinha esse impacto social na minha vida, né? Então eu tinha vergonha de querer fazer o balé. Então quando eu comecei no jazz com o pretexto de que não seria algo feminino que eu estaria fazendo, né? Quantos anos você tinha nessa época? Eu entrei com 10 anos nessa academia para fazer jazz. E aí depois de uns meses a professora de lá me convenceu a fazer balé, porque me limparia, a gente chama de limpar, né? É quando a gente vai absorvendo a movimentação técnica e mais consciente no corpo de um bailarino. Então a gente chama isso de consciência corporal, que é limpeza, né? E ela falou isso para mim, que eu precisava do balé clássico para isso e tudo mais, e que eu dançaria qualquer outra coisa se eu fizesse o balé clássico, porque ele ia me dar uma base técnica que nenhuma outra modalidade me daria. E aí ela convenceu a entrar. Eu entrei, eu passei acho que mais ou menos uns 6 meses, acho que uns 4, 5 meses fazendo escondido da minha mãe. A minha mãe nunca teve preconceito com nada, minha mãe sempre foi muito tranquila, mas eu tinha vergonha, medo da reação dela, então eu não falava. E aí eu ia dias a mais pra academia, pedia dinheiro a mais pra ela, porque eu pagava a mensalidade, e ela ficava meio que me perguntando pra que era, e eu ficava sempre arrumando desculpas pra não falar que eu estava fazendo balé, além do jazz. Até que né, um amigo meu me apresentou uma outra escola na mesma cidade, mas era uma escola profissionalizante de balé clássico. E eu fui fazer uma audição lá, e aí eu já tinha falado para minha mãe e tudo mais, entrei na escola como bolsista, e aí foi lá onde realmente a minha cabeça assim abriu para diversos horizontes, e eu decidi que dali para frente eu queria a dança para minha vida. E em que momento virou a chave de eu estou treinando balé, estou treinando a dança, para agora eu me vejo como profissional? Claro que no momento que você já enxergou o balé para sua vida, você já enxergava aquilo como uma profissão futuramente. Mas em que momento você olhou e falou, não, agora nesse momento eu sou um profissional de dança, um profissional de balé? Acho que tiveram vários momentos que eu parei para analisar que eu já estava no caminho profissional. Quando eu decidi, assim, né, eu tive minhas dúvidas. Eu acho que até os 15 ou 16 anos eu não sabia se eu realmente queria ser bailarino. Eu dançava, eu amava aquilo, eu fazia com o maior gosto, mas eu tinha, né, começa aquele negócio, você está crescendo, aí daqui a pouco começa as pessoas, você vai fazer faculdade de quê? Você vai trabalhar com o quê? Na minha idade tinha o tal do camp, né? Eu fiz camp, obrigado pela minha mãe, porque eu não queria de jeito nenhum, e ela me obrigou a fazer, porque eu tinha que fazer. Eu fiz o camp, eu me formei, eu não fui nem pra colação do camp, nem apareci. Eu falei, não vou trabalhar, não quero trabalhar com outra coisa que não seja com dança. E não deu outra, não fui trabalhar. Vários amigos meus arrumaram emprego em várias coisas, e eu falei que eu não queria, né? Fiz o camp lá, mas esquece, não deu certo. Minha mãe tentou e não. Isso eu já tinha 14 para 15 anos, que era a idade que você entrava. E aí chegou um momento em que eu comecei a pensar realmente no meu projeto, que hoje é uma escola, né? O Foco em Dança. E eu peguei aquilo, construí aquilo, porque
a arte ela é muito cruel, né? Existe muita gente boa, o tanto que você dá para ela, às vezes não é o tanto que te retorna. Então, eu sentia que eu não era tão visto pelas minhas atuais professoras dessa escola que eu tinha entrado. Tinham muitos meninos bons, né? Era uma escola muito hierárquica, né? E eu já não queria ser bailarino clássico, eu queria partir para outras vertentes. O balé clássico fez da minha vida com outras vertentes, a dança contemporânea e o jazz. E era muito hierárquica, era muito do balé clássico, e eu sentia que eu não era para seguir aquilo, mas que eu precisava. Então, por conta disso, eu não tinha a visibilidade e talvez o reconhecimento necessário para crescer como um bailarino dentro daquela escola. E aí, eu fui buscar outro meio. E aí, qual meio que eu fui buscar? Eu falei assim, cara, eu sei coreografar, é uma coisa que nasceu comigo, é muito fácil para mim montar uma aula, Aí eu fiz um projeto, né, que surgiu inclusive lá no Saulo, na escola que a gente estudou, no ensino fundamental, e aí era para ser algo momentâneo, não era algo intencional, e aí passou um ano, o projeto começou a ter muitas meninas, muitas alunas, porque as meninas que eu atendia não tinham condições de sair dali, nem para pagar uma passagem de ônibus para ir para uma escola grande, mesmo que não pagasse mensalidade. Porque para quem mora ali é fora da caixinha. Às vezes até para você estudar numa escola, você gastar dinheiro todo dia com condução. Então, às vezes, não é fora da realidade de muitas pessoas ali. Pra gente, às vezes, a gente acha que é uma besteira, mas não é. Hoje em dia, a passagem tá R$5,20. Então, imagina, você gasta R$10 por dia, é o pão, é o ovo, é o arroz de alguém, entendeu? Então, é fora da realidade daquelas meninas. E aí foram vindo. E chegou um momento que eu falei que eu não queria mais, porque eu queria ser bailarina, eu queria ser professor. Que aquilo era só para eu ter um reconhecimento maior e eu consegui o que eu queria. Através de montagens que eu fiz com elas, as pessoas ali da Baixada, do litoral, foram me conhecendo e foram querendo saber da onde eu era, com quem eu dançava. Eu já trabalhava numa companhia ali do litoral, que era a Companhia de Dança de Cubatão. Eu era um dos bailarinos mais novos da companhia, então as pessoas foram meio que puxando o meu histórico para saber da onde que eu estava vindo, porque um menino tão novo, coreografando e tudo mais, e ganhando prêmio e tudo mais. E aí ali foi o primeiro impacto, assim, na minha cabeça de, meu Deus, eu tô crescendo, e aí, para onde eu vou? Mas ainda assim, não foi o meu choque de realidade ainda. Isso eu já tinha mais ou menos uns 17 anos. Quando, nesse meio todo, dessas meninas vindo para mim, para querer fazer aula e tudo mais, mesmo falando que eu não queria mais aquele trabalho, depois de muita insistência, eu falei, vamos continuar. E aí eu estipulei que seria só um dia na semana, então a gente se encontrava sempre ao sábado, todo com elas, eu dava aula para elas, montava coreografia e tudo mais. E durante a semana eu estudava, né, balé clássico, escola, normal. E aí, como eu já era bailarina da Companhia de Dança de Cubatão, lá eu conheci a Nathalie Camolês, que, inclusive, ela foi uma das bailarinas principais daqui do Raça, da onde eu estou trabalhando atualmente. Ela foi assistente da fundadora, que faleceu já, tem 10 anos, a Roseli, que foi a pessoa que difundiu o jazz no país, e a Nathalie foi assistente, ela foi bailarina braço direito, foi para lá. E, a gente se apaixonou, assim, pela primeira vista. É professor e aluno que viraram muito amigos. A gente é muito amigo até hoje. Hoje ela voltou para a Espanha, porque ela foi bailarina na Espanha, e ela morou 15 anos lá. E aí, nesse meio que ela estava, que ela passou 4 anos aqui no Brasil, foi esse tempo que ela foi minha mentora. E hoje ela voltou para a Espanha. Mas é ela que me guiou. Ela foi a professora que eu gostaria de ter tido quando eu comecei com 10 anos de idade. Que foi a pessoa que eu não tive. Porque eu me sentia muito perdido. Então, até 16 anos, eu me sentia muito perdido na dança. Porque eu não era bailarino, porque existem escolas que, não digo prendem, mas assim, que seguram muito o aluno, porque às vezes o aluno tem alunos muito bons, e os alunos levam o nome da escola. E aí o professor não dá oportunidade, não mostra os caminhos, porque não quer perder os alunos. E eu sempre fui muito solto, então não precisava de ninguém para me prender, porque não ia conseguir. Eu sempre quis estar em todo lugar, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. As pessoas falavam para mim, você quer agarrar o mundo, você não vai conseguir nada. Não, eu vou conseguir sim agarrando o mundo. Eu vou fazer tudo isso e eu vou conseguir, você vai ver só. Eu era assim, eu era afrontoso, eu falava assim, tá
tá bom, não vou conseguir, beleza. Aguarda aí. Então era assim. Então eu acabava me sentindo perdido, porque eu sentia que algumas pessoas não queriam me acolher justamente por eu ser uma pessoa muito solta, muito livre. Porque eu nunca quis me prender a nenhuma escola, a nenhum lugar. Né? E as pessoas do litoral ainda têm essa cabeça muito fechada para isso. Né? Ainda lá é assim, em muitas escolas até hoje. E aí eu conheci a Nathalie, eu já era bailarina da Companhia de Cubatão, eu já recebia para trabalhar como bailarino na companhia. E aí eu já não fazia mais balé clássico. Eu já estava parado há quase 2 anos. Foi onde eu desisti. Eu falei, não quero mais balé. E aí ela falou assim, cara, tem físico, você é talentoso e tudo mais, você não pode ficar sem fazer aula de balé. Eu falei, você quer entrar em companhia, você quer crescer, você quer se tornar um bailarino profissional, você precisa disso. Porque a primeira coisa que você vai fazer quando você for tentar fazer uma audição fora é uma aula de balé clássico. Aí esse foi meu segundo choque de realidade. Aí, tipo, tá bom, mas e agora? Aí ela me levou para a Escola de Bailado Municipal de Santos, que é a escola de balé clássico do Teatro Municipal Brás Cubas, ali no canal 1, canal 2. E eu cheguei na escola e já sabia quem era a Renata Pacheco, que a Renata é pioneira do balé clássico no Brasil. Hoje em dia ela, né, já está mais parada e tal, já está com 50 anos, já conquistou muita coisa, então já ela tá mais na dela. Mas a Renata foi uma das pioneiras do balé clássico, assim, ela é muito famosa, assim, todo mundo que é da área do balé conhece a Renata. E a Renata era uma pessoa inacessível para mim, tipo assim, que eu nunca vou conhecer essa mulher, nunca vou trabalhar com ela na minha vida. E a Nathalie também foi aluna da Renata. Então, eu não digo, eu não sei, eu digo que eu fui abençoado. Eu conheci uma pessoa que me amou, que me acolheu como professora e amiga, e que foi assistente bailarina da Roseli Rodrigues e da Renata Pacheco. 2 pessoas ícones, uma do balé clássico, outra do jazz. Tudo que eu precisava na minha vida. E aí a Nathalie me levou para Renata, né? Aí eu fui para ser bailarina da escola, a princípio, eu não fui para trabalhar, porque lá também tem o balé da cidade, que também é uma companhia, né? Assim como funciona aqui, tem escola e tem a companhia. Mas eu falei, eu vou para a escola e ok. E a Nathalie dava aula lá na época, que foi os 4 anos no Brasil. E aí fui para a escola, fazia aula, né, todo dia e tal. Logo depois eu comecei a fazer faculdade de educação física, então eu fazia faculdade de manhã, ia para a escola de bailado à tarde, dava aula à noite e revezava os dias que eu não dava aula, eu estava na companhia de dança de Cubatão. E era assim, das 5 da manhã até 11 da noite chegando em casa. E aí a Nathalie passou mais 1 ano, a Nathalie voltou para a Espanha. Aí eu me perdi de novo. Eu falei, agora, quem vai ser minha mentora agora? A Nathalie foi embora, só pelo celular. Aí já fiquei meio assim. E aí foi o momento que a Renata me acolheu. A gente já estava se aproximando e a Renata, a gente também virou muito amigo de ir pro bar beber cerveja, né? E aí chegou um dia que a Renata pegou e falou para mim, falou assim, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí eu falei, a primeira coisa que ela tinha falado era para eu coreografar um trabalho pro corpo de baile dela, e tipo, já fiquei muito feliz por isso. E depois ela me convidou para participar do Balé da Cidade de Santos, como bailarino contratado, recebendo para trabalhar. Aí eu aceitei de cara, então aí foi tipo o outro choque, eu falei assim, é isso que eu quero. E aí eu já tinha uma rotina um pouco mais pesada de companhia, ainda mais que era só balé clássico, não trabalhava com jazz nem contemporâneo lá, que a escola de bailado é só balé clássico. Então era ainda mais puxado para mim. Eu fiquei pouquíssimo tempo lá, mas assim, é uma coisa que eu levei para minha vida, assim, eu tenho amor pelas pessoas de lá, eu tenho muita amizade com todas elas, a Renata, assim, a gente conversa muito, agradeço ela quase todos os dias, e me fez crescer muito esse lugar. Então lá foi com certeza, eu acho que o maior, assim, um dos maiores momentos da minha vida em que eu falei que eu queria ser bailarino, né? E aí, acho que tudo que eu vivi na companhia de dança de Cubatão também, porque eu fiquei 7 anos na companhia de dança de Cubatão. Foi muito tempo. Eu nem queria ter ficado todo esse tempo na companhia, porque eu queria alçar outros voos, mas a companhia de dança de Cubatão, que era na verdade, a companhia sempre foi um grupo estável, né? Um grupo de bailarinos profissionais, né? Porque a gente não tinha tantos recursos e estrutura para ser realmente uma companhia de dança profissional, mas todo o talento, a equipe, a direção, tudo era regido como uma companhia de dança profissional. E como a companhia tinha muito conhecimento dentro da área do jazz, tinha o Zeca, tinha a Nathalie trabalhando lá, tem a Vanessa, que sempre foi uma diretora incrível.
a Flávia, que hoje é uma das coreógrafas lá de dança contemporânea, a companhia conquistava muita coisa, a companhia crescia muito, todo lugar que a gente ia, festival e tudo mais, a gente recebia muito trabalho por fora também, então isso foi me fazendo ficar cada vez mais tempo lá, e eu sou muito agradecido também por tudo que eu vivi lá, porque foi o lugar que me preparou para estar aqui, né? Eu passei na audição do Raça com 148 bailarinos juntos, e o único bailarino contratado da companhia. Quando a Cris me conversou comigo, o que eles me falaram foi exatamente isso, assim, você está preparado para dançar com a companhia. Mas não porque eu fiz isso sozinho, mas eu tive pessoas que também passaram por esse processo, por esse trabalho, que me prepararam, que me fizeram ter o corpo, a consciência que eu tenho hoje como bailarino para poder estar aqui. Então, tudo é um processo, existem muitos caminhos, né? Então, eu acho que, assim, o bailarino, o artista, ele tem choque de realidade em vários momentos da vida dele, porque nós somos seres que a gente tem crise artística e existencial a todo tempo. Então, são várias coisas que vão fazendo a gente meio que cair na realidade e entender que, não, essa é a minha vida, esse é meu trabalho, eu vou fazer 24 anos, eu não estou no momento mais de desistir. Então, meu momento agora é de trabalhar para crescer, crescer, crescer. Eu acho que é isso, falei pra cacete. Muito bom, Lucas. Deu para notar em toda a sua fala que foi cheio de decisões, né? E aí, se você tivesse que elencar um motivo principal para você bancar todas essas decisões, falar, não, eu vou dançar, eu não quero entrar no campus, eu não quero isso, eu não quero um balé clássico, então, um fator principal, assim, falar, isso daqui que me motiva todos os dias para bancar as minhas decisões, né? Não importa quem está falando ao meu redor, eu quero isso e vou fazer isso. Além do sonho, né? Porque eu sempre sonhei em ser bailarino e tudo mais. Além do sonho me mover e me fazer todos os dias tomar a mesma decisão de continuar, porque tem dias que a gente acorda, óbvio, como qualquer trabalho, fala, que saco, não quero hoje, né? A gente tem todo o processo e o entendimento da dor física, da pressão psicológica que a gente mesmo às vezes coloca, né, em nós mesmos. Então tem tudo isso. Então tem dias que a gente acorda e fala, cara, que saco, né? Mas a gente sabe que é aquilo que a gente quer, né? Independente do cansaço, né? De um dia não tá tão bom, tão favorável. Mas além do sonho ser a coisa que mais me impulsiona, eu acho que a minha vida toda, a dúvida das pessoas em relação a eu ser capaz, eu acho que era sempre, não digo que era algo, eu vou fazer para provar, não, eu fazia para mim mesmo, mas eu sabia que isso ia chegar até as pessoas, né? Teve um episódio de um coreógrafo que eu trabalhei assim pouquíssimo tempo também, porque eu fui para fazer um trabalho X com ele e acabei me engajando ali no grupo que ele tinha e acabei participando de alguns trabalhos dele durante uns 3 meses. E aí ele já sabia que eu coreografava e tal, e era o início desse meu projeto que eu falei que eu estava começando. Então, assim, eu era menino ainda, muito novo. Eu fui aprendendo assim, na cara e na coragem. Eu fui levando os tapas, assim. Então, hoje, se tá para ensinar alguém como rege uma escola, como coreógrafo, eu com 24 anos eu consigo fazer isso. Coisas que pessoas chegam aos 40 tendo que aprender, porque vai abrir escola muito tempo depois. Então, eu fui aprendendo no tapa. Eu errei muito também. Eu errei pra caramba. E fui aprendendo com os meus erros. Então, eu tenho essa consciência. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 18, eu escutei isso dele falando que eu tinha que ter mais posicionamento, que eu tinha que saber argumentar mais, eu tinha que pegar mais pesado com as alunas, eu tinha que ter mais pulso firme. E ele falou assim que eu não ia conseguir crescer porque eu não era assim. E falou coisas, tipo assim, insinuando que talvez eu não servisse para aquilo. E aquilo ficou muito na minha cabeça durante muito tempo. Né? Hoje em dia, né, nem carrego mais isso e tudo mais, mas isso me deixou injuriado durante um bom tempo, e eu fui fazendo, até que hoje eu ganhei o respeito de muitas pessoas que talvez até tivessem duvidado de mim. E ainda tem muita gente que duvida, mesmo ainda tendo feito tudo que eu já fiz.
né? E vai continuar duvidando, eu vou fazer mais e vai continuar duvidando ainda mais, né? As pessoas que não acreditam em você, elas sempre vão arrumar uma vírgula, um mais e um porém para tentar justificar o porquê que você conseguiu aquilo. Então você consegue pelo seu próprio mérito, mas ela vai falar, mas porque sempre vai colocar alguma coisa porque ela insiste em não querer acreditar em você. Então eu acho que depois do meu sonho, isso foi uma das maiores coisas que me fez me impulsionar. Acho que é o instinto do ser humano, né? Quando você sabe que você é capaz de fazer uma coisa, alguém fala, você não é, você vai lá e você mostra que você faz. E uma coisa que eu falo muito é não fale, faça. Né? Que falar, papagaio fala. Então vai lá e faz. Mostra que você sabe fazer. Sensacional. Sempre vai ter gente, né, querendo diminuir, sempre vai ter gente apoiando. E dentro da dança, você citou aquelas moças que te nortearam, aquelas mulheres que te guiaram. E fora da dança, quem foram as pessoas que mais te apoiaram e te deram suporte no seu desenvolvimento como profissional? Nossa, muita gente fez parte, assim, do meu... Olha, mas fora da dança, eu não sei se pode contar, se conta, né, essa pessoa, mas que não faz parte da dança, mas trabalha com arte. Foi a professora Cristina, você lembra dela? A professora Cristina, ela foi minha professora, acho que no 7º ano, 8º ano, eu tinha 12, 13 anos, eu acho isso. Eu já fazia aula e eu já inventava as coisinhas lá na escola. E uma vez, a professora Cristina, ela bateu na porta da minha casa, logo depois que ela deu aula num ano pra gente, que eu lembro, que foi um ano antes da formatura. No ano que a gente ia se formar, ela saiu da escola, ela não era efetiva. E tanto que a gente chamou ela para ser uma das paraninfas na formatura, mesmo não estando na escola, porque a escola inteira amava ela. E eu lembro que no ano que ela saiu, eu acho que foi 2010, ela saiu da escola. Ela bateu na porta da minha casa, porque ela sabia que ela não ia ser mais minha professora, então talvez a gente perdesse o contato. Não tinha nem tinha esse negócio de internet, computador, era Orkut e eu nem tinha computador. Ela bateu na porta da minha casa porque ela queria me levar para uma escola de dança em Santos. E eu fiquei apavorado, porque a minha mãe não conhecia a professora, meu único contato com a Cristina era na escola, eu falava, gente, essa mulher, meu Deus, tá louca, como é que eu vou fazer? E eu tinha um pouco de receio, mas eu lembro disso até hoje. E até hoje, hoje em dia ela é mais ausente, né? Já tem os problemas dela, tal, né? Mas até hoje, às vezes ela comenta alguma coisa lá no Facebook, chama, pergunta se tá tudo bem. Ela é assim, eu acho incrível, sensacional, porque é muito difícil você ter pessoas assim, ainda mais professor na escola, depois que sai, é normal, né? Vai perdendo o contato, o professor tem troca de aluno todo ano, e ela, assim, ela é viva na minha vida até hoje. Ela é presente até hoje de alguma maneira. Ela foi uma das pessoas que mais me empurrou para a dança. Ela tinha medo que eu desistisse, porque eu tinha acabado de começar a dançar, e ela tinha medo que eu parasse, porque ela sempre acreditou em mim. Ela sempre falou, você vai crescer, isso é para tua vida, não desiste, não para, nananã. Ela é uma das pessoas assim mais fortes assim que eu tenho na minha cabeça de fora da dança de me impulsionar. A minha mãe nunca foi muito presente, mas pelo fato do meu pai ter falecido e a minha mãe teve que correr atrás de estudar, de fazer curso, coisa que ela não fez por ter casado muito nova. Eu acho que isso é uma coisa de geração passada, né? As mulheres todas casavam muito novas, abandonavam estudo e não faziam nada. Então, meu pai faleceu, minha mãe ficou à mercê no mundo com 2 filhos, um filho recém-nascido. Então, tipo, minha mãe sempre trabalhou muito, né? Porque tinha eu, meu irmão. Quando eu inventei de dançar, acho que, sei lá, na minha cabeça, não sei o que se passava, porque minha mãe trabalhou de faxineira durante muitos anos. Minha mãe trabalhou quase uns 10 anos de faxineira, hoje em dia não mais. Ela fez curso e tal, trabalha com outras coisas. Mas ela trabalhou de faxineira, ela ganhava, sei lá, R$ 450 no mês, pagando aluguel, 2 filhos, e a comida. Eu lembro que quando meu pai faleceu, a gente passou 2 anos na casa da minha irmã, mas quando a minha mãe resolveu se mudar e morar sozinha com a gente teve quase um ano, recebia leite dos meus padrinhos e tal, não tinha geladeira, a gente dormia no colchão no chão.
Então, eu digo que a minha mãe, independente dela não ser tão presente, ela foi uma pessoa que me apoiou muito, porque ela sempre deu um jeito de pagar tudo, né? Mesmo não tendo dinheiro. Minha mãe fazia bico de faxina, o que fosse, ela estava ali, né? A faculdade eu paguei trabalhando com dança, que não era o suficiente, eu gastava muito dinheiro, tinha passagem, alimentação. Minha mãe me ajudou do mesmo jeito. Mesmo sendo maior de idade, minha mãe poderia ter falado, não, você vai buscar um emprego, trabalhar e pagar sua faculdade, porque agora não tem mais essa obrigação. E não, ela continuou, e até hoje, eu vou para eu desço de São Paulo, vou para casa dela, comprei isso e aquilo para você levar, mãe, não precisava. Eu fiz compra, não, mas leva, comprei para você. Então a minha mãe sempre me apoiou muito. Minha mãe me assistiu pouquíssimas vezes dançando no teatro, por conta de trabalho também, mas ela me assistiu pouquíssimas vezes, mas minha mãe nunca deixou de apoiar. Ela sempre acreditou. Ela sempre teve os receios dela, óbvio, como mãe. Eu já, né, família pobre, o menino querendo ser bailarino, gente, vai morrer de fome, né? Então, teve os receios. Tanto que eu fui fazer faculdade de educação física, que nem era o que eu queria, porque eu não queria ainda desvincular 100% da dança e pela minha mãe ficar falando que eu tinha que tentar, mesmo assim, algo a mais, caso alguma coisa acontecesse na dança, sei lá, se eu me acidentasse, me lesionasse, não pudesse dançar e tal, blá, blá, blá. E, assim, tiveram muitas pessoas, eu tenho amigos, assim, até hoje, inclusive essas pessoas da igreja que me fizeram começar a fazer aula, que hoje em dia tem a Laiane, que hoje ela é pedagoga, o Leandro também é pedagogo, ele é professor de letras, eles dois, né, até hoje, assim, eu vou na casa deles, a gente conversa muito, eles me apoiam muito até hoje, assim, são pessoas que estão comigo desde quando eu era criança, me viram crescer e sempre acreditaram e me deixaram seguir nesse caminho, porque eu passei por muitas pessoas esse caminho todo, inclusive muitas pessoas que queriam estar fazendo o que eu faço, trabalhando com dança, e foram no meio do caminho saindo, desistindo porque tinha que trabalhar, ou porque simplesmente também quis fazer outra coisa, e foi parando, e eu fui continuando, e continuando, e continuando, e essas pessoas sempre, mesmo trocando de caminho, estavam aqui me apoiando e ainda falando, nossa, que legal que você está conseguindo e tudo mais, porque é muito difícil. É muito difícil. Eu tô arrepiado, porque é uma história de sucesso dentro de uma história de sucesso. Sua mãe, incrível, guerreira, master, porque a gente sabe, né? Hoje ainda é um tabu viver da arte, e quanto mais a gente volta na história, ainda era mais difícil, e ela ter bancado esse teu sonho, ter lutado ali contigo, independente das dúvidas dela, é sensacional. E como que o fato de você vir de baixo te motivava a ensaiar mais, a dar seus 110%, isso te motivava de alguma forma, ou na época você não pensava nisso? Sim, né? A dança também é um mundo muito egocêntrico, né? As pessoas têm um ego muito inflamado, né? Tem o ego bom que todo artista tem, é óbvio. A gente quer tá lindo, quer tá sempre bonito no palco, sempre ser o melhor, sempre querer estar na frente. Tem esse lado que todo bailarino, todo artista tem, que é necessário, porque senão, se você é um artista morto que tem medo de aparecer, você não é artista, né? E tem um lado ruim do egocentrismo, né, das pessoas quererem puxar o seu tapete, ou de falar mal, fazer picuinha, querer o pior da pessoa, porque não aceita o lugar daquela pessoa. Então, eu sempre pensei muito nisso. Eu nunca pensava em, eu vou fazer eu vou treinar para girar 3 piruetas porque eu quero com aquele fulano. Não. Eu sempre, hoje eu girei uma, eu consigo girar 2, vou tentar melhor amanhã, sabe? Sempre para mim mesmo. Então, a minha motivação sempre foi ver a minha própria evolução. Eu consegui olhar engraçado que ontem eu estava fazendo de última hora a diretora da minha escola, que né, está junto comigo agora, que está lá no litoral, que cuida da escola durante a semana, que foi minha professora também, inclusive tem ela, a Dionê, que é assim, uma professora de balé mestra, enfim, ela que cuida da minha escola agora, ela é diretora lá, que a escola é dela também agora, né, a escola é tudo seu.
Ontem ela falou assim, eu preciso que você faça agora um portfólio da escola, porque ela tá fazendo uma documentação para outros projetos que a gente está fazendo lá, e aí eu tive que fazer, passei 2 horas no celular, né, fazendo um portfólio da escola, um resumão de 7 anos de foco em dança. E aí eu tava vendo, tipo assim, sabe? Então, isso é uma motivação para mim, porque às vezes a gente esquece o tanto de coisa que a gente fez. Aí eu tava revendo, assim, várias fotos, eu tinha fotos que eu nem tava achando, aí eu fui lá na página do Facebook, que a gente nem posta mais nada lá, comecei a rodar umas coisas, eu falei assim, gente, caramba, quanta coisa, como é legal, como é bom, então, tipo, hoje eu acordei super animado, fiz aula super bem, eu acordei 7h30 da manhã hoje, gente, nem todo mundo acorda feliz para fazer plié, tomber pas de bourrée, 7h30 da manhã, fazer aula de balé, às vezes é sofrido, é chato de manhã, é tenso, acordar o corpo já fazendo aula de balé. E hoje eu acordei super assim, sabe? Mó energia e tal, super feliz, porque são coisas que traz essa motivação. Então, eu acho que a melhor coisa para acho que qualquer área da vida é você acompanhar a sua própria evolução. Porque às vezes a gente faz uma coisa hoje, amanhã a gente já esquece que a gente fez. Ai, se a minha, sei lá, tô escrevendo, se a minha letra tá mais bonita, ou se tá... Essas coisas, esses pequenos detalhes, são coisas que com o tempo, você olha para trás e fala, nossa, olha o tanto que eu fiz. Isso sempre foi a maior coisa que me motivasse, assim, eu tá bem comigo mesmo, porque aí não me interessa o que o outro, o que o ciclano, o belclano acha da minha carreira, da minha história, da minha vida na dança, se eu podia ter feito mais ou menos, se eu podia ter feito isso ou aquilo, para mim não importa, porque eu estou feliz, porque eu olho para minha trajetória e eu vejo que eu tô fazendo um bom caminho. Então, para mim, esse é o melhor jeito de você se impulsionar hoje, amanhã e depois e depois. Muito bom, Lucas. Você falando um pouco da sua rotina, né? É uma rotina que, igual você falou, de 7h30 às 2h eu tô dançando, tenho que estar na companhia, mas não é uma rotina certa, mas você sabe que nesse período você tem que ter tido um sono que você acorde no outro dia e fala, não, meu corpo vai conseguir dançar, mas mesmo assim você não tem uma rotina pré-estabelecida depois das 14 horas, né? Como você lida com o corpo, seja com a mente, e falar, meu, hoje essa semana foi super exaustiva para mim, eu preciso de um momento, meu corpo está precisando relaxar, como é esse momento de descanso para você? É quase um momento inexistente, né? Eu acho que assim, tem o descanso físico e o descanso mental, né? O descanso mental é muito difícil, porque eu, por exemplo, eu me vejo trabalhando 24 horas por dia. Então, às vezes eu já tô pronto para dormir, eu vou deitar, só que aí eu tô no celular editando vídeo de aula para postar. Ou tô escutando músicas para montar aula ou para montar um trabalho. Então, é tipo assim, nunca existe esse descanso 100%. Agora, o descanso físico, por enquanto, tá moleza, né? Porque aí a gente voltou para a fase, né, de online, então a gente descansa um pouco mais, mas eu sei que a realidade não é essa. Mas, há uns anos atrás, há uns, sei lá, 4 anos, 3 anos atrás, 3 anos atrás, eu me obrigava a ter uma rotina muito mais pesada. Eu mesmo, eu sempre, tipo, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca vou querer ter um chefe, digo assim, né? Uma pessoa mandando em mim. Eu sempre quis fazer o meu próprio trabalho, eu estar à frente do que eu faço, né? Para eu mesmo organizar a minha vida. Então, como eu sempre estava à frente do que eu fazia, eu estava sempre de domingo a domingo trabalhando e fazendo inúmeras coisas. Então era sempre muito mais cansativo. E ainda tinha faculdade, eu fazia aula e trabalhava para outra companhia e tinha minha escola, tinha tudo isso. Então, de uns 3 anos para cá, eu decidi não trabalhar mais aos domingos, só quando fosse realmente necessário. Porque chegou a gente vai, parece que é muito clichê, a gente escuta as pessoas falando, porque quando você vai ficando mais velho, você quer isso e aquilo, a gente acha que é uma bobagem, a pessoa tá se achando porque já tá acertando uma idade aí.
E não é, você vai crescendo, você vai amadurecendo mais, é que assim, eu sempre amadureci muito rápido, eu me acho um novo velho, né, uma pessoa nova com alma de 50. Então, de 3 anos para cá, eu vi a necessidade de eu ter um dia para mim. Tipo, eu morava no litoral, então assim, domingo é o dia de eu ir pra praia. De eu ir pra praia, pegar um sol, tomar um banho de mar, recarregar as energias, ou passar o dia todo na cama dormindo, sabe? Então, eu me dei esse luxo de ter os domingos, né? Que acho que é o mínimo para todo ser humano, mas que às vezes a gente não tem, né? Então, eu tinha essa minha decisão de sempre aos domingos ter o meu dia livre para descansar. Então, assim, só quando realmente era muito necessário, tipo, tá perto de espetáculo, de algum trabalho muito importante, que a gente vai trabalhar no domingo. Mas fora isso, eu não trabalhava mais no domingo. De uns 3 anos para cá, sempre foi assim. Agora, como a rotina ainda não está tão pesada, é uma rotina pesada, porque a gente fica às vezes das 8, às vezes das 9 até as 2 sem parar. Assim, 10 minutinhos para você comer alguma coisa e voltar. Então, é puxado. Mas aí, né, depois desse horário, depois das 2, aí eu vou conseguindo, né, ter alguns momentos de descanso, de repouso, mas é o que eu falo, não é para sempre. Esse momento vai acabar logo, logo. Se Deus quiser, a vacina chegando, né, esse momento vai ser um pouco, talvez seja os meus dias de domingo novamente, depois que tudo isso voltar ao normal. São sacrifícios que a gente faz para lá na frente poder aproveitar com mais qualidade, né? E como mudava, como mudou, né, na sua semana, quando você começou a se mudar, como isso mudava a sua produtividade, sua animação, sua saúde mental ao longo da semana? Tinha semanas que às vezes eu me cobrava mais, assim, não posso ter, porque, né, a arte é assim, né, um dia você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo, aí às vezes eu descansava até mais de um dia, e aí eu ficava meio que me cobrando e me martirizando, meu Deus, eu não podia ter descansado, eu devia ter trabalhado mais, né, aí hoje em dia não, hoje em dia eu acho mais necessário, porque eu acho que às vezes o menos é mais, então às vezes você tem um descanso melhor, e você trabalhar menos com muita produtividade é muito mais muito mais favorável, muito melhor para você, para o seu profissional, do que você ficar se matando 24 horas por dia e você não ser produtivo. Você vai estar sempre cansado, seu corpo vai estar sempre cansado, sua cabeça vai estar sempre cansada. Então, eu dou uns breaks assim em mim mesmo, porque às vezes eu quero muito, às vezes eu me breco, falo, opa, para um pouquinho, porque senão não adianta fazer na pressa. A pressa é inimiga da perfeição, né? Como todo mundo fala. Então tem esses momentos assim, né? E tem às vezes os momentos que é necessário, né? A gente está quase aí 1 ano e meio, né? Com tudo quase parado. Então assim tem uma época do ano acho que para dança no Brasil, que é tipo assim, de abril até, né, mais ou menos julho, agosto, que são meses muito movimentados, são meses que circula muito espetáculo, tem muito festival, muitas galas, então é quase impossível você também parar, mas aí é uma questão de obrigação também, aí você não tem muita escolha, né? Mas quando você tem a escolha, é muito melhor você, né, você trabalhar um determinado tempo onde você produza bastante para você ter bom descanso, porque se você querer produzir o tempo todo, 24 horas, nunca vai sair bom, porque a artista nunca está satisfeito. Então tem dias que você vai ficar produzindo, porque você está se obrigando a produzir, aí vai chegar daqui uma semana, um mês, você vai falar, nossa, que merda, vou mudar tudo, não gostei de nada do que eu fiz. Então não vale a pena, entendeu? Então eu acho que é muito essencial você ter essa... Não digo que é uma rotina, eu acho que é uma consciência mesmo. E isso se aplica para tudo, né? Não só na arte. Quando a gente está produzindo todo dia, toda hora, a mente não descansa, chega um momento que você só está ali no automático e já não está dando... Por mais que você pense estar dando o seu melhor, você não está dando o seu melhor.
E a nossa criatividade, a nossa produtividade precisa ali de uma pausa, pensar em outras coisas para depois, quando você colocar a cabeça naquilo de novo, tá renovado e conseguir dar o seu melhor novamente. Exatamente. É o descanso mental, né? Saúde mental, né? Todo mundo fala, né? Porque o corpo às vezes descansa e a cabeça não. A cabeça demora muito mais tempo para desligar, para conseguir descansar. E às vezes você tem um sonho com exatamente aquilo que você fez o dia inteiro. Ou seja, você não descansou. Porque até no momento que estava dormindo, estava lá pensando e sonhando com aquilo. Então tem que ter esse momento do descanso mental, assim, de você, sei lá, escutar uma música, sei lá, fazer uma aula de yoga, sei lá, qualquer coisa, para esvaziar a cabeça, esvaziar a mente e conseguir ter esse descanso, essa circulação na cabeça para no dia seguinte as ideias fluírem melhor. É uma pausa estratégica, né? E que conselho você daria para as pessoas que estão ouvindo conseguirem também seguir o sonho delas dentro da dança? Eu acho que é a mesma coisa que eu falo para as minhas alunas. Eu acho que é muita, mas muita resiliência, muita resistência, muita força de vontade. Porque você mata um leão por dia. Então, para quem quer seguir a vida dentro da dança, seja a vertente que for, você tem que ter muita força de vontade. Porque hoje em dia não existe mais Existe, é óbvio, mas a questão do padrão, o padrão físico, tudo mais, que tem a parte que é necessária, né, na dança, a parte física que é necessária, precisa e tal, mas hoje em dia isso não é o mais importante. Então, você ter muita força de vontade para você querer crescer, eu acho que é o mais importante para você conseguir seguir uma carreira, seguir a profissão, porque é dia após dia, não é você fez hoje e vai fazer de novo daqui a 3 meses. Não é todos os dias, então você tem que ter muita força de vontade, muita resiliência, muita vontade mesmo de querer isso para sua vida. Se você não quiser, hora você vai ter. Então, ou você vai para você fazer isso para a sua vida, ou você já para a vida. Agora, caso contrário, é você respirar dança mesmo, assim, de verdade. E enxergar como uma profissão, né? Porque, assim, tem muitas pessoas talentosas que às vezes abrem mão dos seus sonhos porque dão vozes a outras vozes que não são as suas, né? E eu vejo isso diariamente com as minhas alunas mesmo. Eu perdi uma aluna há 3 semanas por um motivo desses, por conta de porque eu tenho que trabalhar, que minha mãe tá me perturbando, porque não sei o quê. Todo dia tem algumas das minhas alunas, mas em qualquer lugar, pessoas muito talentosas. Eu tenho muitos colegas de classe, de balé, de assim, que eu, às vezes uma vez estava andando no shopping, acho que, não sei se foi antes da pandemia, não lembro quando foi. Tava andando no shopping, acho que encontrei umas 2 meninas trabalhando em lojas diferentes. E eram bailarinas lindas, talentosíssimas. E aí elas no shopping, elas super felizes de me ver. Nossa, amiga, eu fico tão feliz que você está conseguindo. Eu queria tanto, mas eu desisti porque é muito difícil. É muita gente, pouca oportunidade. Tipo assim, me doía o coração de escutar aquilo, porque não que o trabalho não fosse digno, mas a gente sabe a pessoa ali que tem o talento para seguir um sonho, uma coisa. É realmente muito triste de ver quando ela acaba desistindo, porque existem outros empecilhos e falta de oportunidade que não deixam ela continuar seguindo aquele caminho. E se você fosse vender a dança para uma pessoa que não quer viver da arte, não quer viver da dança, o que significa a dança para você, falando para essa pessoa experimentar
a dança na vida dela? Faço isso diariamente também, com alunas também. Porque eu sei que tem pessoas que sempre deixam muito claro que não querem seguir. Mas o que eu sempre falo é que você tem que estar 1000%, independente de você querer ser bailarino ou não. A partir do momento que você pisa dentro da sala de aula, você tem que fazer. Você tem que dar o seu melhor. Ou então você não venha. Você vai ter 8 matérias, eu odiava matemática. Eu nunca tive escolha de escolher, porque se eu tivesse escolhido meu filho, eu só saberia contar até 8 por causa da dança. Só. Porque eu sou péssimo. Eu pego a calculadora para contar 1 mais 1. Eu sou horrível de matemática. E eu nunca tive a escolha de abortar isso da minha vida. Passei lá 12 anos, sei lá quantos anos da minha vida estudando matemática. Então é o que eu falo. Você entrou na sala de aula, não me interessa se você não quer ser bailarina profissional ou não. Faça o seu 1000%, porque a disciplina, a dança, a energia que a dança tem, porque a dança ela mexe com outras coisas, mexe com entidades, com energia, com universo, com uma série de coisas que estão em volta da gente, coisas que os nossos olhos também não veem, e você está entregue 100% para isso, é muito importante para sua vida, porque em algum momento da sua vida, você não dançando, alguma coisa você vai passar que a dança te ensinou, sem você nem esperar por isso. E isso é fato. Eu encontro pessoas hoje que foram minhas alunas ou que não foram, mas que dançaram, e elas falam isso. Nossa, eu passei por situação X e que se não fosse pela dança, talvez eu não saberia lidar. Se não fosse pela dança, talvez eu não soubesse fazer. Né? Além dessa parte social, psicológica, que a dança, esse papel que a dança tem, a parte psicomotora também, que tem gente que nunca fez atividade física na vida, você chega numa academia, a pessoa não sabe fazer um exercício com o braço contra da perna. E a dança ensina tudo isso. A dança tem uma capacidade motora, é muito inteligente. O balé clássico, a dança, ela é muito inteligente com o corpo humano, né? Então, assim, eu acho que tudo, né, que você vive dentro da dança, dessa arte, você leva para sua vida. Então, acho que inúmeras situações que você vive, que você passa dentro da dança, você sendo bailarino profissional ou não, porque tem muita gente que dança anos na vida, né? Que a gente fala assim, foi bailarina, mas até onde você é bailarino, como você foi bailarino. Tem toda essa questão, porque você ser bailarino vai além de você fazer aula de balé. Nem sempre porque você faz aula de balé você é bailarino. Então tem essa questão também, que aí já é para outro papo, né? Mas que mesmo ela não sendo um bailarino, mas ela fez aulas de dança durante um tempo da vida dela, ela levou coisas que em algum momento da vida dela aquilo serviu para ela. Então eu acho que não só a dança, eu acho que a arte tem esse poder de transformar tudo que está em volta. Não é à toa que a gente também está numa pandemia e o que está mais salvando as nossas vidas é a arte, seja você escutando uma música, assistindo um filme, e seja lá o que for, você está envolvido com arte. Muito bom você trazer esse ponto de não é só porque você faz aula de balé que você é um bailarino, porque isso se aplica a todas as outras profissões. Porque não é que você é estudante de tal curso que você vai ser tal profissional. Exatamente. A profissional de dança é como qualquer outro profissional. Você é professor, advogado, médico, assim como existem muitos bons profissionais de medicina, de advocacia, de sei lá o que, na dança também tem muitos bons profissionais de dança, assim como também tem muitos profissionais ruins. Então, nem sempre porque você faz aula, você é. Nem sempre porque você se formou, você foi. Então, tem essa questão, é uma profissão como qualquer outra. Então, existe essa parte também, porque às vezes a pessoa, ela se nega a dizer que ela não é, né? Mas eu fiz aula, então eu fui. Não, às vezes você não foi bailarina, né? Você fez aulas durante um bom tempo, você dançou e tal, bacana, mas você não foi bailarina.
Então, tem essa questão também, né? A formação não quer dizer que você realmente é um bom profissional daquilo, assim como em qualquer outra profissão. Não basta estar, né? Tem que ser, tem que se entregar. Exatamente. Não basta estar, tem que ser. É exatamente isso. Lucas, você falou em diversos momentos sobre a importância dos mentores na sua vida, né? E seu papel como professor para suas alunas é, de alguma forma, mentorar, né? Então, como que o impacto dessas experiências que você teve sendo mentorado te auxiliam a ajudar pessoas hoje? Eu dou o meu máximo no que eu puder. Eu digo que eu sou pai, né, delas. Eu falo que elas são filhas. Então, se eu precisar bater na porta, eu bato na porta. Se eu precisar dar bronca, eu dou bronca. Tanto que tem mães que acham absurdo a filha me respeitar mais que ela em casa. Falo, nossa, ela é mais disciplinada dentro da sua sala do que... Eu vou, quando ela fizer alguma coisa aqui em casa, eu vou falar para você, para ver se você dá um jeito. Às vezes fala assim. Então, eu vou além. Então, é igual você ser um professor numa escola. É igual que eu falo da Cristina. A Cristina foi quase uma mãe para mim, né? Então, tem professores que são como pais e mães, né? Então, eu tento fazer esse papel na vida das minhas alunas, para que elas entendam que eu estou ali para o que elas precisarem. Não só aquela coisa, cheguei, boa noite, dei aula, boa noite, beijo, tchau, fui embora, ninguém me conhece, é só meu nome e é isso, acabou, só na sala de aula. Então, eu vou além disso. E tento ser para elas os professores que eu não tive quando eu tinha a idade delas. Então, eu tenho alunas muito novas que já estão conquistando várias coisas e que talvez se eu tivesse tido esse profissional na minha vida quando eu era muito mais novo, talvez eu não tivesse indo ainda mais longe. Né? Então, eu tento ser para elas o que eu também não tive até um determinado momento da minha vida. E também tentar não ser o que alguns foram, né? Exatamente. Isso é uma coisa também a se pensar, né? Quando você também passa por outras situações e que você não quer viver aquilo, você também não fazer para o outro. Isso também é para a vida, né? Não faça para o outro aquilo que você não quer para você. A mesma coisa para mim como professor, para as minhas alunas, né? O tal da questão do tóxico, do abusivo, que está tão em alta hoje, esse assunto também existe na dança, existiu durante muito tempo, né? A parte de ser muito rigoroso, das pessoas acharem que você precisa xingar, ofender, quase bater no aluno para ele poder fazer, porque durante muito tempo a dança também teve isso e ainda tem hoje em dia, porque as pessoas querem a todo custo que o aluno vá e faça e não respeita o tempo de cada aluno, e cada aluno tem muito seu tempo. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi também sozinho, pelo fato de eu ter alunas muito diferentes umas das outras, muito diferentes. Então, cada uma teve seu processo de crescimento. Então, eu tive que sentar comigo todos os dias e ter paciência comigo mesmo, porque às vezes, se você não é uma pessoa tão forte nisso, você se desanima muito rápido, porque você quer ver o resultado e às vezes você não vê com tanta facilidade, porque isso precisa de paciência, precisa de, né, resiliência, porque o processo de cada um é diferente. Então isso também faz parte da sua trajetória como professor, como profissional de dança, porque você tem que entender que o seu tempo, o tempo do outro é diferente, que às vezes o que chega para mim amanhã vai chegar para o outro daqui a 3 anos. Então, tudo isso eu acho que está no meio, assim, para você ser um bom profissional. É uma caminhada também, né? Você erra pra caramba no seu caminho e você vai aprendendo. O importante é você não descer o degrau que você já errou. Então, você já entendeu que ali não deu certo. Então, sobe e vai pro outro lado. Muito bom, que isso fala muito sobre acolhimento, né? Se acolher nos momentos, e você trouxe algo que eu achei muito importante, que foi, olha, eu quero ser livre, eu não me encaixo aqui, eu vou voar, sabe? Então, aprender a se acolher, aprender a se abraçar, às vezes a gente acolhe um amigo, mas às vezes a gente não consegue se acolher, né? Então, é um processo. Sim, é um processo. A vida é um processo. Como foi esse processo para você de entender que você era livre
dentro da dança e, claro, fora da dança também, mas de bancar essa liberdade, porque tudo na vida tem um preço. Desde a estar preso a algo, desde a se livrar de algo, sejam isso amarras mentais ou amarras físicas como dentro da dança. Como que foi esse seu processo de se libertar, de bancar essa liberdade? O meu preço foi a dúvida das pessoas, porque como eu não me rendi a todas elas, em ser delas e fazer o que elas queriam, eu fazendo o que eu queria e tendo a capacidade de correr atrás, estudar sozinho e buscar outras pessoas para me ajudar. Então, talvez isso, o meu preço tenha sido não ter o reconhecimento dessas pessoas, porque durante muito tempo eu quis e eu me martirizei muito por essas pessoas não me reconhecerem. Por conta de um erro meu, que eu não chamo de erro, foi uma escolha. Então esse foi o preço que eu paguei durante muito tempo, que hoje em dia eu já nem me pego mais com isso. Hoje em dia eu sou muito seguro com o profissional que eu sou, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu sei, eu sei muito bem daquilo que eu sei. Então, não adianta você vir falar para mim que, porque você não sabe isso, tá bom. Então fique achando que eu não sei. E se eu não souber, eu vou aprender, pode ter certeza. Então esse foi o preço que eu paguei. Por querer ser muito livre, querer fazer o que eu quisesse, no mundo que é muito hierárquico, que é muito... você não pode fazer desse jeito porque foi assim. Então você não pode fazer desse jeito, porque eu aprendi assim, a dança foi criada assim. Então, esse foi o preço que eu paguei, porque eu não queria assim, eu queria de outro jeito, eu queria diferente, eu queria do meu jeito. Então, o preço que eu paguei foi essas pessoas duvidarem, falarem mal de mim, do meu trabalho, que eu não era profissional, que eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, que eu não sabia do que eu estava fazendo, que eu não ia crescer, que eu não ia me tornar um bailarino profissional, que eu não ia conseguir entrar numa companhia, que eu não ia conseguir educar um aluno. Enfim, inúmeras coisas, né? O que eu falei lá no meio da conversa, sobre a dúvida, né? E isso me motivou e me impulsionou. Tá bom, vai falando. Vou continuar sendo livre e mostrando para você que eu sei fazer. Sem precisar mostrar para você descaradamente. Eu simplesmente vou fazer, vai dar certo e você vai entender que eu sei. A diferença de uma pessoa determinada para uma criança mimada, né? A criança mimada, eu quero do meu jeito, vai ser desse jeito e eu espero que você faça do jeito que eu quero. E a pessoa determinada, exatamente. Não. Eu quero desse jeito, vai ser desse jeito, mas eu vou bancar o meu sonho e vou fazer acontecer desse jeito. E foi o exemplo que você trouxe de forma tão bonita. Eu sou ariano, né? As pessoas acham que é muito ruim. As pessoas detestam meu signo, mas eu acho que essa é a maior qualidade. Não sei se é só do meu signo, mas eu, como pessoa, sou muito assim. Eu fico disposto a colher as minhas consequências, desde as boas até as ruins. Mas no momento que eu falo que eu vou fazer, eu vou fazer. Então, o que vier depois é depois. Eu não tô nem aí. É o tal da impulsividade, né? Mas e daí? Amanhã não sei se eu vou estar vivo, não sei se... Enfim, se o mundo não vai acabar amanhã, então eu vou fazer. Se der algum problema, eu resolvo. Muito bom você trazer também essa visão da hierarquia, essa outra visão, né? Porque para quem não está inserido na arte, acha que a arte é só uma expressão livre e que não tem técnica, que não tem não tem disciplina no sentido, bom, você pode fazer uma coreografia livremente, né? Sem pensar numa entrada, sem pensar numa saída, no meio, num conjunto, numa harmonia das coisas. Então é muito legal trazer essa visão e falar, olha, é hierárquico, tem a disciplina, tem o lado bom disso, porque para você conquistar as coisas, você precisa estar disposto a treinar 7 dias por semana, mas tem um lado ruim também das pessoas barrarem, né? Eu acho que essa questão do ego que você trouxe junto com falar, não, só pode ser desse jeito porque foi feito assim há 100 anos, não pode ser diferente. O balé clássico é hierárquico, né? É assim. Hoje em dia está mudando muito a questão, principalmente dos padrões, né? Porque a gente vive num mundo com continentes diferentes. A gente está num país onde existe uma mistura do mundo aqui dentro. Então, muitas vezes, você não vai ter uma bailarina que
igual você tem na Rússia, na Coreia, uma bailarina magra, com um físico absurdo, que fazem tudo exatamente igual e daquele jeito, e tem muita gente que ainda não entende isso. Está num país diversificado, onde os corpos são diferentes, as cabeças são diferentes, as pessoas pensam diferentes, né? Igual a gente brinca, né, que falar que o coreano faz tudo igualzinho. A gente tem uns vídeos que às vezes o pessoal solta em páginas de dança, que é absurdo, assim, ai, como é que fala? Até perdi a palavra. Mas como é unificado, como é igual, elas fazendo, é tipo tudo muito igual. Elas são iguais, o físico, o pé, a cabeça. Isso por até uma linha, um ponto é muito bom, mas por outro também é ruim, porque ser igual o tempo todo também é chato. Então a gente está num lugar onde isso é muito forte, onde você pode ser muito coerente e ao mesmo tempo ser muito diferente. Então, por que ficar preso nisso, entendeu? Então, assim, tem muitos lugares, assim, que eu vejo que são muito bons, profissionais incríveis, que têm uma história de sucesso, que teve o seu processo, tem sua trajetória e que é o mérito todo deles e que é lindo, mas que também fica preso só aquilo e que poderia fazer muito mais se tivesse a cabeça um pouquinho mais aberta. A arte está aí para isso, né? Então, você querer introduzir e querer estancar uma coisa, porque foi feito assim a vida toda, eu acho que você está impedindo um processo de evolução. Então, eu acho que é o nosso dever, né? Querer ser diferente, ainda mais quando a gente trabalha com a arte, com dança, que é uma arte tão rica e tão poderosa, porque a gente fala sem abrir a boca. Então, não dá para impedir esse processo, essa evolução, essa trajetória, sem você pensar que você tem que ser diferente, que você tem que achar alguma coisa. Eu falo isso muito para as minhas alunas também, que eu falo assim para elas em sala de aula, não olha para a amiguinha da frente, o que ela está fazendo, o que você queria fazer. Olha para você e tenta ver o que você pode fazer de melhor para fazer eu olhar para você e você me inspirar de alguma maneira. E assistir aos outros também, porque é muito bom quando você tem essa troca, porque você fazer as pessoas se admirarem. Olha o que ela fez, olha a maneira que ela faz, olha o gesto que ela fez, olha o caminho que ela fez. Tenta fazer igual, tenta do seu jeito, mas tenta buscar esse caminho, porque as pessoas vão fazendo coisas diferentes e ao mesmo tempo respeitando a pessoa que está do lado, entendendo o processo dela, pegando um pouquinho dali, fazendo o seu e tornando algo novo, porque às vezes o algo novo não é o inédito, não é o que ninguém nunca fez. Às vezes é a mistura do que foi feito há 10 anos atrás e o que está sendo feito agora. Juntos os dois é algo novo. Então, é muito importante ter essa cabeça, esse pensamento, para que você consiga seguir uma trajetória feliz, né? Acho que acima de tudo, porque com erros, não tem como você fazer uma trajetória, um caminho sem ter erros. É impossível. Vai ter os seus erros, vão ter os seus momentos de desânimo, vão ter os seus momentos de desistência. Isso vai existir em qualquer trajetória, mas o mais importante é você ter em mente isso, que você precisa ter a cabeça aberta para novas coisas. É uma reciclagem dia após dia. Você nunca pode estar satisfeito com o que você já tem, o que você está fazendo. É uma boa ambição, né? Sempre querer mais e buscar mais, para você sempre ter o seu momento de destaque, você sempre ter o seu reconhecimento, porque na dança isso é muito importante. Você precisa disso, porque senão você também não sobrevive, né? Porque também já entra uma outra questão, aí já vem a questão financeira, que você depende disso para você poder sobreviver também. Você precisa ter o seu diferencial. É olhar para o lado, para a pessoa do lado, se inspirar nela, né? Não tentar copiar e acabar se limitando. E também olhar para ontem e agradecer, mas olhar para hoje e falar, hoje é uma nova chance de buscar mais que ontem. Exatamente. Exatamente. E, sério, sua história é sensacional.
já começa lá no início de você romper os preconceitos, fazer a aula até escondida da sua mãe, com 10 anos já tendo muito certo o que você queria na cabeça. Admiro muito isso, porque quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu fiz uma aula experimental de balé, e quando eu falei para os meus pais que eu queria fazer, meu pai falou que era coisa de menina, e eu era uma criança, eu desisti simplesmente, e até agradeço também porque muitos anos depois eu fui e fiz uma aula de jazz contigo e para mim ali aquela aula foi uma realização de um sonho, porque eu acho a dança sensacional e hoje poder conversar contigo e ouvir tanta história, ouvir mais da arte transbordando através da sua história, para mim foi incrível. Sim, é verdade. Eu falo que talvez se meu pai fosse vivo hoje, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei se eu teria feito tudo que eu já fiz, se eu seria quem eu sou. Porque acho que seria muito difícil eu chegar com 11, 12 anos e falar, eu tô fazendo balé. Eu acho que esse primeiro, eu acho que no país que a gente vive, esse é o primeiro processo que um menino passa quando ele decide que ele quer dançar, ele quer fazer balé. É ele ter que provar que talvez ele não seja gay, né? Ou ele esconder que ele é gay e ao mesmo tempo dançar e tentar mostrar que ele não é, mas que ele gosta de dançar. E tem toda essa questão, né? É uma questão social muito muito forte e que, assim, ainda vai demorar uns anos para mudar. Melhorou, mas tem muita coisa ainda para ser melhorada. Então, essa questão da aceitação e do menino fazer balé, e de que todo menino que faz balé é gay. Tem todos esses preconceitos, né? Essas pequenas coisinhas plantadas que, para você desconstruir isso na cabeça de alguém que cresceu com isso, é muito difícil. Então, não ter tido um pai, para mim, nesse sentido, foi muito bom. Né? Então, eu falo que a minha mãe foi 100% para mim. Eu não falo que a minha mãe foi pai e mãe para mim. Minha mãe foi mãe. Foi minha mãe, foi a mãe. Não tem mãe que é pai e mãe. Não, não tem. Ela foi mãe. Ponto. Então, ela não me deixou faltar nada. Eu cresci, consegui fazer tudo que eu queria. Ela me ajudou onde ela pôde, mesmo não podendo. E ponto. Eu acho que essa questão é muito forte, assim, do preconceito e dessa primeira barreira aí, que muitas vezes eu já perdi um aluno lindo, uma criança, você conhece, inclusive, de quem é irmão. Coisa mais linda, um menino super talentoso, podia crescer tanto com isso e que o pai privou de fazer porque não é coisa de menina, então você não vai fazer. E de tanto colocar na cabeça do menino que era coisa de menina, que ele não podia, quando eu encontrava ele com a mãe, que a mãe queria, eu perguntava, você não vai voltar? Não quer fazer? Ele, não quero mais. Mas no fundo, a gente sabe que ele queria, que a criança quer, mas foi tão implantado para ele aquilo que ele decide não querer. Eu fui assim, né? Eu não queria fazer balé porque para mim era coisa de menina, então jamais eu ia querer entrar. Quando eu falo para as pessoas que eu joguei bola, que eu fiz futsal, que eu fiz futebol, que eu joguei basquete, ninguém acredita. Bem, eu era péssimo, eu era horrível. Eu era horrível, mas eu tinha certeza que eu tô no lugar certo, que eu sou menino, eu tenho que fazer isso, e acabou. E não era, entendeu? E não era. E eu nem tinha alguém para falar para mim que eu não podia fazer, que eu não podia dançar. Mas já era uma coisa que, mesmo não tendo um pai, mesmo meu pai tendo falecido, eu sendo muito novo, eu ter passado por tantas cenas e tantos momentos de machismo e de preconceito. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Eu fui começar a dançar, fazer aula de balé com 11. Então, é muito tempo depois, mas fica na cabeça. A gente guarda tudo. Então, eu tive que desconstruir em mim mesmo. Não tinha ninguém para me falar, não tinha um pai, não tinha um irmão, um tio machista para falar, você não pode fazer. Isso já estava na minha cabeça, já foi construído em mim desde que eu era pequeno. Então, isso é um ponto assim muito forte, muito difícil, que vai demorar ainda muito tempo para ser desconstruído na sociedade que a gente vive. O machismo ele é prejudicial para a sociedade inteira, né?
Não só para a mulher, a gente sabe que para a mulher é ainda mais prejudicial, mas todo mundo sofre com isso, porque esses rótulos, por mais que não tivesse alguém ali falando para você que era coisa de menina, a sociedade inteira, a gente sabe que a grande maioria acaba pensando nisso e acaba pesando isso na cabeça do menino, e aí ele desiste de algo que ele poderia. Sério, pode ser a vida da pessoa, a pessoa pode morrer frustrada por nunca ter conseguido seguir o sonho dela por um simples rótulo ridículo que a sociedade coloca, que é o fato de isso é ser coisa de menino ou isso ser coisa de menina. É extremamente triste ver quantos sonhos são abandonados por causa de um simples rótulo. E é tão bizarro esse rótulo hoje em dia, porque você vê homossexuais em todos os tipos de emprego possíveis. Então, por que a dança tem que ser rotulada? Por que o menino tem que ser rotulado porque quer ser bailarino? A pessoa que tiver que ser gay, ela vai ser gay, e não interessa a profissão que ela vai escolher. Então, esse rótulo é muito triste, faz a gente perder muitos talentos, muitas pessoas que poderiam crescer com isso e se mostrar para o mundo, né? Por conta de um preconceito bobo. Exatamente. E Lucas, infelizmente a gente não pode ficar aqui conversando por horas e horas. A conversa está incrível. E eu gostaria de saber se você tem algum recado final para o pessoal, alguma coisa, alguma sugestão, pedir para eles te seguirem no Instagram. A gente vai colocar aqui o seu Por vídeo tudo favor, me certinho. sigam no Instagram, por favor. O que eu diria para as pessoas, eu acho que elas precisam ser elas mesmas e batalhar pelo que elas querem, não interessa o que seja. Eu acho que independente do que você quer para sua vida, você precisa lutar com unhas e dentes. Porque no momento que você parar para pensar na sua vida, parar para olhar a sua trajetória e você ver que as coisas só dependem de você, é o momento que você vai esquecer tudo que as outras pessoas falam para você. O que você pode, o que você não pode, o que você deveria fazer, o que você não deveria fazer. No momento que você fizer a sua autoanálise, você vai ver que não. Mas só depende de mim. A consequência é minha. O reconhecimento é meu. O sucesso vai ser só meu. Então, por que você vai dar ouvidos a essas pessoas? Então, quando as críticas são boas, são críticas para nos impulsionar, é válido, é preciso. A troca de diálogo, você saber escutar é muito necessário. Acho que hoje em dia as pessoas falam muito e escutam pouco. Acho que você se pôr, até quando eu vim para cá, quando eu decidi, né, mudar tudo na minha vida, que eu já tinha uma vida consolidada lá, e eu decidi vir para cá, eu decidi vir uma nova pessoa, ficar mudo, esquecer tudo que eu já sabia, que eu já aprendi, e estar pronto e aberto para aprender tudo de novo, como se eu estivesse começando do início. Então isso é muito importante. E você sempre ser você mesmo. Não se esconder, não deixar de se posicionar quando alguma coisa te incomodar. Eu acho que a partir do momento que você não perde o respeito com o próximo, não ultrapassa o limite do próximo, você pode falar, você pode se posicionar, você pode ser quem você é e continuar lutando pelos seus ideais. Seja de profissão, seja de pessoal, sempre pensar em você em primeiro lugar. Lutar pelos seus ideais de pessoa e de profissional. Eu acho que isso é muito importante para a vida de cada um. Então, acho que esse é o conselho que eu tenho para deixar. Lucas, eu gostaria muito de te agradecer. Foi incrivelmente rico a conversa que nós tivemos. Aprendi bastante aqui. E muito, muito obrigado mesmo. Foi um enorme prazer. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz, eu aceitei de cara. O Felipe já está aí, a gente já conversa já há uns anos, há uns tempos, sempre aparece com alguma novidade para me falar, me convidando para alguma coisa. É sempre um prazer eu conseguir compartilhar um pouco da minha trajetória, poder falar um pouquinho do que eu sei da vida, né? E eu acho que é muito importante essa troca que a gente tem com as pessoas de outras profissões também. Eu acho que essa troca nos ensina muito. Então, eu que agradeço. É muito bom poder compartilhar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Lucas. A gente inicia
e encerra com o seu exemplo de sucesso, que é batalhar dia após dia, dando o seu melhor atrás daquilo que você busca e acredita que é melhor para você. Muito obrigado pela história que você trouxe. Como você falou, a gente pode estar sempre aprendendo com todo mundo, independente da profissão, da área que vive. Todo mundo é ser humano, a vida é arte, e hoje você trouxe um grande exemplo de como ter sucesso em qualquer área que a gente decidir. Muito obrigado, Lucas, e até mais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí. Precisar de um outro tema para falar, a gente está aí para falar, que eu falo muito, viu? Obrigado. Obrigado.